Fala pessoal, esse é mais um episódio do Startse Tech. Eu tô aqui com o Marcelo de Castro da Eureka, como sempre. Fala, Marcelo. E aí pessoal, como vocês estão? Muito bom. Então hoje a gente vai seguir esse modelo que a gente vem testando nos últimos episódios de 2 blocos, né? O primeiro bloco sobre as notícias que aconteceram nos últimos 7 dias no mercado de tecnologia, inteligência artificial e tudo mais. Então eu vou contar um pouquinho sobre Sam Altman no Brasil, sobre Instagram e Twitter, que tem uma briga aí. Vou falar um pouquinho de tudo que aconteceu nesses 7 dias. E aí no segundo bloco eu vou contar como é que foi a minha conversa com o criador do ChatGPT e como é que a gente trocou uma ideia sobre o que vem de futuro, o que está acontecendo agora e como é que o que a gente pode esperar dos próximos passos da OpenAI. Startse Tech. Pessoal, para começar aqui, a gente tem recebido uma série de comentários e dúvidas a respeito dos episódios anteriores do podcast. E aí eu selecionei uma aqui que tem bastante a ver com o que a gente vai falar hoje. Na verdade, com tudo que está acontecendo essa semana, que fizeram uma pergunta sobre o Copilot da Microsoft. Se ele já está valendo, se já dá para habilitar no Office 365. Porque, enfim, todo mundo está falando desse assunto, mas ninguém viu de verdade. Acho que um esclarecimento aqui. A Microsoft fez um evento de lançamento, eles falaram sobre o lançamento do Copilot, mas eles não tinham habilitado a ferramenta para todo mundo usar. Eles tinham habilitado inicialmente para 6 empresas que estavam participando de um grupo de teste. Algumas semanas atrás, eles liberaram para mais 600 outras empresas. E aí, o que é interessante dessa história, né? Essa semana está acontecendo o evento de desenvolvedores da Microsoft e todo mundo tem uma expectativa gigantesca de que este seja o maior lançamento e que, de fato, eles falem ou que já está liberado ou que eles vão liberar nos próximos dias ou, no máximo, semanas para quem quiser usar. Então, resposta simples e direta. Tá disponível? Ainda não. Muito provavelmente vai estar disponível nos próximos dias ou semanas, porque deve vir como um lançamento desse evento da Microsoft, que é um evento gigantesco, né, Marcelo? Coisas para se ficar atento, pessoal. Não se esqueça que o Office 365, principalmente se você tá pensando na versão business dele, ele tem níveis. Ele vai desde o Basic até o Premium. Então, assim, não conte que eles vão lançar isso habilitado para todos. Quando veio o ChatGPT para integração com o Teams, para ele fazer ata de reunião, ele era só pro Premium. Então, muito provavelmente, se você não tiver o pacote Premium, eles não vão liberar, tá? Tô falando isso para segurar um pouco a expectativa. Você fica, nossa, eu tenho aqui o pacote básico, eu quero usar. Não conte com isso, tá? Normalmente eles lançam nos pacotes mais Premium e aí depois eles vão fazendo a distribuição, o rollout pros pacotes mais baratos, intermediário mais barato. Provavelmente o que eles fazem, aí eles colocam mais funções, aí vem uma nova leva de funções novas dele, né? Aí ele pega essa parte inicial e migra pro básico. Mas também não conte que isso será rápido, né? Mas acho que a grande sacada, e aí respondendo a pergunta, ainda não está disponível, deve estar disponível nas próximas semanas para quem tiver talvez o pacote Premium, mas fica de olho. Acho que o importante é assistir esse evento da Microsoft, porque é ali que vão sair as datas, os avisos, as notícias mais importantes do que a Microsoft vai fazer nos próximos meses e até anos do ponto de vista de lançamento e tudo mais. E como o Google teve o evento dele há algumas semanas atrás, e a gente até fez um episódio sobre isso e brincou, né, que o evento foi AI, só se falava nisso, muito provavelmente o da Microsoft vai na mesma linha, muito sobre inteligência artificial e como é que isso vai permear todos os produtos e soluções que a Microsoft tem oferecido e vai oferecer daqui pra frente. Posso estar errado, mas eu estou esperando surpresas. Porque, assim, a resposta do Google era um tanto quanto esperada. A gente esperava que esse evento fosse ser um negócio, assim, recheado. Eles iam colocar IA até onde não faz sentido. Nós fizemos um enfeite de jardim com IA. Você fala, nossa, que legal. Pra quê? Porque tem IA. Porque todo mundo tem, a gente tem que ter também. Se a galera da Microsoft é sagaz, como eu imagino que eles são, e eles já esperavam isso do Google, talvez nessa semana agora, durante o evento, a gente tenha talvez que um novo fator uau deles, assim. Quem sabe, né? E tem uma frase engraçada, você falando me deu um clique aqui, eu lembrei. O Satya Nadella, alguns dias atrás também, deu uma entrevista e falou que ele tem um respeito muito grande pelo Sundar, que é o CEO do Google, mas que ele queria ver o Google dançando. Nessa história de AI, ele fez essa analogia de que queria ver o Google dançar. E me parece de fato que ele construiu uma dança pro Google, porque lá no começo do ano, a Microsoft foi muito forte em falar que ia fazer um investimento pesado na OpenAI, fez um investimento de 10 bilhões. Depois, logo na sequência, veio com o anúncio dos copilots e de como é que isso vai estar integrado nas ferramentas. Então, criou
ali um movimento e um desconforto no Google. Aí o Google deu uma resposta agora na Google I.O., que foi o evento deles de desenvolvedores, e parece que ele bagunçou esse cenário para daí, agora no evento da Microsoft de desenvolvedores, talvez trazer alguma abordagem diferente ou talvez ser mais agressivo nesses lançamentos. Né? Ou dar um foco na ferramenta, porque foi o que eu brinquei, né? O Google quis mostrar que eles vão ligar as IAs dele em tudo. Pô, legal, assim, você tá dando um tiro de um espectro gigantesco. Aí vem a Microsoft e mostra alguma aplicação extremamente especializada de IA, que aí você fala, nossa, de novo ninguém tinha pensado nisso, né? É nessa que você consegue colocar o teu competidor de novo pra correr atrás de você. É assim, gente, há 10 anos atrás eu ia dizer que a Microsoft não conseguiria fazer isso. Agora eu tenho uma esperança grande que talvez tenhamos surpresas boas, assim, no evento dessa semana, né? Especialmente que, de novo, eles precisam colocar o Google, eles precisam deixar o Google na posição que ele tá, que é ali desesperado pra ver quem corre atrás de quem, né? De novo, a coisa que eu sempre falo. E pra nós, o que é bom? Não, mas pra nós é ótimo. Eles que se, né? Eles que se peguem, matem, eles que se matem. Exatamente. Eu quero produto bom a preço barato. É isso. Exatamente. E aí, falando de inteligência artificial, vamos entrar na segunda notícia aqui desse primeiro bloco, que é o seguinte: semana passada, Sam Altman, que é CEO da OpenAI, esteve no Brasil, e aí ele fez algumas ações aqui, ele conversou com o Caetano Veloso, e aí depois ele fez um evento com um grupo específico ali de desenvolvedores, que a gente aqui da Startse conseguiu participar e conversar diretamente com ele. Então, ele teve um evento com um grupo pequeno de 20 desenvolvedores, Startse fazendo parte desse grupo, para ouvir feedbacks, entender como é que as empresas estavam usando a tecnologia da OpenAI aqui no Brasil, o que a gente enxergava de pontos de melhoria, como é que a gente podia ajudar e um pouquinho de alinhar expectativas de como os desenvolvedores deveriam se posicionar, onde a gente não deveria atuar, porque é um foco de atuação da OpenAI. Então foi um papo super aberto, super exclusivo, mas que deu para ter uma ideia de como é que ele está enxergando as transformações que a OpenAI está causando nesse mundo. No segundo bloco do episódio, a gente vai aprofundar um pouquinho melhor e contar um pouco mais sobre esse case, mas acho que a parte mais importante ele fez questão de fazer uma parada no Brasil, né, Marcelo? Acho que isso é um marco importante pra gente do ponto de vista de tecnologia. Gosto da postura do Sam. É assim, cara, um CEO de uma empresa tão assim em evidência que nem a Open. Ou ele rodar o mundo pra ele ouvir feedback. Assim, eu digo pra você que fala, não, mas não sei o quê. Quantas vezes você já ouviu isso? E se você é C-level de alguma empresa, eu te digo, quantas vezes você fez isso? E não é aquele dia de ir no call center da empresa pra ver como seu funcionário trabalha e falar, nossa, aqui estamos preocupados. Não, eu tô dizendo, o cara pegou o caderninho dele e foi ouvir o consumidor direto, que são os desenvolvedores, que é quem tá ali com a barriga no fogão usando a IA dele. É ótimo? Pô, eu gostei. Mostra que assim, o cara tem interesse de ouvir da boca do consumidor, sem interferências da cadeia de comando dele ou interferências do que as outras áreas da empresa podem colocar seus próprios vieses no feedback. E todo mundo que trabalha aqui sabe que isso acaba acontecendo. Gosto. Mostra que o Brasil tem uma relevância, que nem tem muita gente que diz que os únicos que dão bola pro Brasil somos nós mesmos, né? Mostra que não é verdade, que senão ele não teria vindo aqui. Ele veio aqui e ouviu o que nós temos a dizer. Isso mostra que é um mercado importante pra eles. Então é assim, o que eu acredito que venha daí? Não que vai vir uma feature que nasceu naquela conversa, vai vir aqui, ó, alguma coisa gpt.br. Não vai vir. Mas a gente fez pedido. Eu fiz um pedido especial pra ele. Aí o Gustavo tava lá, ele foi super, Startse tava, não, ele estava lá. Isso que é sensacional. Ele ouviu da boca do homem. Então assim, eu espero que venham coisas, ou talvez, quem sabe, um suporte melhor à língua portuguesa. Porque, por exemplo, não sei se vocês todos sabem, o ChatGPT, ele tem funções que em língua portuguesa ele faz, mas não é bom como ele faz em inglês. Ele te entrega, mas não é bom que lendo nos outros casos. Cara, por ele ter vindo aqui, Gustavo, pra mim, ele falou assim, cara, o mercado de vocês tem relevância. Sem dúvida. No mínimo do gráfico da API dele, o Brasil deve bombar, assim, né? Pra ele ter vindo aqui, né? Exatamente. Eu acho que isso, além de nos colocar no mapa como um mercado relevante, me remete a uma técnica de gestão que nasceu... Eu vou voltar um pouco na história só pra gente lembrar disso. Que nasceu lá no modelo Toyota de produção, que é o tal do Gemba. O que era o Gemba? O que é o Gemba, né? O Gemba é quando os executivos da Toyota desciam da sua sala do escritório e andavam pela fábrica, pela linha de montagem para entender como é que as coisas funcionavam e a partir daí eles ganharem mais propriedade para
propor melhoria, para entender a operação, para ouvir melhor o que quem tá ali na linha de frente tá sofrendo ou precisa de transformação. Então essa é uma prática que nasceu lá atrás no modelo Toyota de produção e, enfim, depois isso virou até livro e teoria de administração, mas que tá sendo aplicada e para mim ficou muito claro isso, de que ele de fato tá fazendo o tal do Gemba com quem tá usando o produto dele, que são os desenvolvedores. E ele veio pro Brasil, ele foi para Portugal, ele foi para alguns países até na África. Então, assim, de fato ele tá colocando o pezinho na lama junto com todo mundo pra entender o que tá acontecendo. Porque querendo ou não, às vezes quando esse cara fica trancado na sala dele, rodeado só pelo time dele, ele ouve muito a percepção que veio quem fez a entrevista, depois de quem fez a pesquisa, depois de quem fez o PowerPoint, do gerente que levou e fez a apresentação, e que aí o cara de marketing levou pra ele. Então, assim, você tem tanta modificação que é a história da Toyota, né? Quando o presidente pergunta, tá tudo bem? Tá. Então por que eu tô com prejuízo? E ninguém sabe responder. Então, quem não conhece essa ideia quem não conhece esse processo, conhece o toyotismo como um todo, é muito bom. Assim, são técnicas simples e funcionam muito bem. Ele fez isso? Cara, ele fez na prática. Só que em vez de descer na linha, o cara pegou o avião, né? Então ele deu um belo passeio pelo mundo pra ouvir da boca dos usuários, assim, está bom, não está bom, falta isso. Então, assim, eu espero melhorias, assim, eu já acho o serviço de API deles muito bom. O ChatGPT ainda não temos nada que... Eu, ultimamente, vendo nas últimas semanas, eu tô um pouco ausente de ver notícia de tecnologia por problemas, mas assim, toda hora que eu vejo, nasce um novo matador do GPT. Desculpa, nada conseguiu até agora, né? A gente vai aprofundar daqui a pouquinho nesse case e um pouco dos insights que ele trouxe nessa conversa que a gente teve com ele, mas, enfim, acho que esse roadshow que ele tá fazendo é extremamente importante até para ele coletar feedbacks e depois isso vira backlog. E o mais interessante que é o cara que tá viajando com ele, que meio que é o dono do backlog do que tem ali de API, enfim, de funcionalidade para desenvolvedor, é um brasileiro. Então a gente tem um pezinho ali, uma porta aberta para conversar até em português se a gente precisar. Mas aí passando para um outro assunto que é tão importante quanto que aconteceu nesses últimos 7 dias, que é um documento que vazou. E aí esse daqui meio que mind-blowing, assim, um negócio que ninguém tava esperando, que o Instagram tá construindo um competidor do Twitter. Isso é um negócio meio doido, né? Porque o Instagram... Chocante, pra falar a verdade. Sempre assim. foi imagem, assim, foto, como é que você compartilha conteúdo em vídeo e tudo mais. E vazou um documento de que eles estão trabalhando num competidor do Twitter. E aí pode ser uma jogada estratégica de tentar atacar o Twitter enquanto ele ainda tá ali naquela reestruturação que o Elon Musk tá fazendo, que crítica ou elogio sobre a forma como ele tá lidando ainda tá em um momento de transição, né? E assim, deixa eu explicar por que eu digo chocante, né? Porque, cara, assim, a Meta não está bem, né? É sabido que a Meta não anda bem, assim. Eu li uma notícia do The Guardian semana passada, onde eles estavam pedindo 1 minuto de silêncio pra morte do metaverso, né? Porque, e outra, né? Você vê, assim, o Facebook anda jogando ainda uma quantidade de dinheiro fenomenal para desenvolvimento de hardware aí do próprio metaverso em si, e a coisa não decola, tipo, a mídia e a atenção das pessoas foi 100% capturada para as IAs tiraram todo o foco da Meta, e pelo lado que me choca é que, assim, né, você querer entrar no quintal do Twitter é curioso, porque é uma briga complicada, né? É uma briga grande, né? É uma ferramenta estabelecida, ele tem uma fama muito grande. Ele gostando ou não, ele é a mídia social onde a política do mundo acontece. E a do nosso país também, a de todos os países ali. É um lugar, assim, com comunidades complicadíssimas, com conversa. Assim, não é a rede social mais fácil que tem. E agora, por que eles vão entrar nesse cenário? Talvez eles querem pegar parte da relevância de, né, querem gerar buzz ali dentro, porque uma coisa, né, tudo que acontece no Twitter gera uma... você pode até não perceber, mas coisas que acontecem no Twitter refletem até na mídia tradicional. Sem dúvida. Né? O Twitter sempre foi, ou agora com essas mudanças do Elon Musk mudou um pouco, mas ele sempre foi a informação mais em tempo real que existia no mundo. Assim. Quase visceral o negócio, né? Aconteceu 3 segundos depois, estava no Twitter, antes mesmo de estar nas mídias tradicionais. Então, entrar nessa seara é uma aposta pesada da Meta, né? Porque você vai lidar basicamente assim, né? O Twitter, ele é o campo de batalha de muita
muita coisa, né? Sem dúvida. Só que a galera do Twitter praticamente já tá acostumada. O Elon Musk sabe onde ele entrou, tá mudando as coisas lá. Por exemplo, para reduzir um pouco esses problemas, ele colocou aquele sistema onde os próprios usuários dão contexto à notícia ou dão contexto ao tweet, né? Isso é muito interessante porque reduz um pouco aquele negócio da informação com viés e etc. Mas assim, entrar agora, é assim, a Meta tá querendo comprar uma briga, né? Porque é aquela coisa, né, gente? Quem conhece um pouco de produto digital conhece aquele negócio das forças, né? Uma das forças que falam é: por que eu vou abandonar o produto que já resolve o que eu quero pra usar o seu? Aí eu fico pensando, né? Eu gostaria de entender qual é a proposta de valor que o Instagram teria pra tirar do Twitter essa galera que usa ele ali tanto pra noticiar como pra discutir temas complicados e espinhosos, né? Por que ele migraria de plataforma? Basicamente, se você tem que estar onde as pessoas estão. Então você teria que fazer as pessoas que estão discutindo esse assunto parar de falar no Twitter pra falar no Instagram. Como eles fariam isso? Eu vou adorar ver. Esse é o grande desafio, construir essa audiência. Mas, bem ou mal, o Instagram é a maior rede social que a Meta tem, né? O Facebook mesmo tem cada vez mais diminuído a sua relevância e o Instagram se tornou a plataforma principal. Então, eu não sei quanto isso também, Gustavo, ainda é o efeito TikTok que avassalou o Instagram, né? Eu não sei se ele tá tentando mudar o foco, porque ele não consegue bater o TikTok. Inclusive, ele tentou se tiktokizar, existe isso, né? Ele tentou ser TikTok. Verbo. É um novo verbo, ele tentou se tiktokizar, né? Durou horas, porque quem usa o Instagram odiou. E aí eles viram uma coisa clássica do feedback, não entender o seu público. Ele não entendeu que o público do Instagram é do Instagram, e o do TikTok é do TikTok. A partir do momento que ele virou 100% TikTok, o público dele foi a loucura, né? Um erro assim. Se fosse um produto de uma empresa pequena, grandes analistas de produto digital diriam que foi um erro básico, né? Agora, eu não vi ninguém apontar o dedo na cara do Meta e falar isso, né? Foi erro de principiante, né? Mas, tudo bem, né? E eu acho que é um ponto importante pra gente ficar de olho. Assim como tem a Meta agora, que ficou claro que tá trabalhando num competidor do Twitter, o próprio Jack Dorsey, que foi o fundador do Twitter, está criando e desenvolvendo uma plataforma para competir com o Twitter. Então, acho que o sinal importante aqui é a entrada do Elon Musk no Twitter tem causado uma série de transformações ali dentro, mas ele não está alheio a novos entrantes nesse mercado. Por mais que seja um mercado difícil, você bater numa plataforma estabelecida como o Twitter, ele tá brigando com outros gigantes, com o Jack Dorsey, que foi quem criou o Twitter, e com o Instagram, que enfim, tem o Zuckerberg por trás ali com toda a força de criar redes sociais. Então, não é uma briga de gente pequena, acho que vale ficar de olho e entender como é que isso vai transformar. E o que isso implica no nosso dia a dia? Implica que talvez a gente, num futuro próximo, tenha mais uma mídia para fazer publicidade digital, que a gente tenha mais um canal para entregar de interação, né, com o nosso cliente. Para entregar ads ou de propriamente interação. Mas é uma coisa diferente, né? Para quem não usa Twitter, eu conheço muita gente que tem Instagram, tem Facebook, eu tenho ambos, ou tem e nunca usou o Twitter. Ele é uma ferramenta muito diferente. Ele é uma mídia social, mas assim, ele é totalmente diferente do Facebook. Ele não tem nada a ver com o Facebook ou com o Instagram. Twitter é o Twitter. É isso. São mensagens curtas e até compartilha a mídia, tudo. Só que assim, o Facebook e o Instagram é muito na ideia de compartilhar conteúdo, criar comunidades. O Twitter, não é assim que ele funciona. Então é um salto grande pra Meta, né? Não que eles não consigam, eles conseguem, mas é uma mudança drástica, assim, pra eles, né? Sem dúvida, sem dúvida. E mostra um sinal de que a Meta tá apostando em coisas diferentes que não mais o metaverso, né? O metaverso parece que de fato flopou, não virou. Eles estão apostando forte em inteligência artificial, talvez uma nova rede social seja o caminho. Você sabe que uma coisa que eu vi recentemente é que eles estavam dizendo que uma das coisas que atrapalhou a Meta foi a pulverização do metaverso. Porque eles não podem, por mais que a empresa chame Meta e o produto seja metaverso, o metaverso ficou mais como um conceito. Porque não foi eles que criaram, a gente até falou aqui, o termo não é deles. Só que aí veio a Microsoft e começou a fazer o dela, tá certo que eu acho que ela já parou de investir, só que tiveram outras empresas que entraram e começaram a desenvolver os seus metaversos. Aí você cai naquela da guerra do streaming, né? Pra que eu vou usar um se tem o outro, se tem... Qual é o metaverso? Mas tem metaverso do Meta, tem o metaverso do... Mas não era uma coisa só? Eu acho que aquela coisa, você causou confusão na cabeça das pessoas, acabou, né? Fica lá, quem é dono do metaverso? Aí fala, não, ninguém, várias empresas estão trabalhando. Tá, isso bombou em 2021, final de 2021. Cara, 2022 a gente não ouviu nada de relevante. É 23 e assim, a gente só dá notícia nesses casos, quando a própria Meta, que é a dona de tudo, fala alguma coisa. Mas novos desenvolvimentos relacionados ao metaverso, uma coisa que bombou.
que pôs o metaverso lá muito em destaque é NFT, que morreu. Eu não sei se alguém ainda fala de NFT. Eu não sei nem quanto valem as NFTs hoje em dia. Mas desapareceu. Era o futuro, tudo era NFT. Nossa, não existirá nada que não... Meu, vamos lá, é maio de 2023 e não se fala mais disso, né? Morreu, né? Esse assunto já acabou. Mas, seguindo pro segundo bloco aqui do nosso bate-papo, a gente falou um pouquinho sobre quais foram as notícias dos últimos 7 dias, ou os principais assuntos quentes. Vamos entrar agora no case, né? Eu falei que eu ia contar um pouquinho mais pra vocês sobre como foi a conversa com o Sam Altman e o que ele veio fazer no Brasil. Então, primeiro para contextualizar, ele já há algum tempo, talvez um mês e meio, tinha aberto uma pesquisa, uma enquete para saber o que quem estava usando o OpenAI, os desenvolvedores, o que eles achavam de um tour pelo mundo para ele conversar. Obviamente que todo mundo falou que achava que fazia sentido, então por isso que ele abriu esse tour. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um tour ao redor do mundo, conversando com vários representantes de empresas que estão desenvolvendo tecnologia em cima dos modelos da OpenAI, de fato para ouvir feedback, entender um pouquinho o que essas pessoas, essas empresas estão construindo e, em contrapartida, contar um pouquinho qual é a estratégia da OpenAI por trás do que eles estão fazendo de ChatGPT, de plugins do ChatGPT, dos próprios modelos, um pouco de privacidade e tudo mais. Então, a pauta da conversa com ele era um grupo extremamente seleto de 20 pessoas aqui no Brasil que estão criando tecnologia em cima dos modelos da OpenAI. Primeira metade dessa conversa foi muito em esse grupo, e aí a gente estava lá passando feedback de o que funciona e o que não funciona. Então, algumas das dicas que a gente deu pra ele, né? Eu brinco que a gente fez uma mini consultoria de graça ali pra ele do que ele poderia fazer melhor nas APIs, mas uma das propostas nossas foi, bom, essas APIs elas ainda estão instáveis, né? Ainda tem momentos que elas não respondem 100%. E como a gente tá criando tecnologia em cima disso, a gente precisa que elas sejam mais estáveis e que, de fato, a gente tenha uma confiabilidade muito maior nas respostas dela. Pra quem não sabe, gente, o ChatGPT é uma aplicação construída em cima das APIs, né, das interfaces, né, que você tem com o modelo GPT, que é lá o poderoso GPT que roda ali por trás o ChatGPT é uma... Putz, tanto que eles falam, né, você vai no site da OpenAI, eles falam teste, né, tente agora usar o chat. Dá a impressão que o ChatGPT é quase ainda como um modelo de... É mais uma vitrine do que uma aplicação de verdade, né. Mas pra quem não conhece, a OpenAI, ela vende o uso dessas APIs, né? OpenAI, não OpenAPI, né? A OpenAI, ela vende o uso dessas APIs para você integrar nas suas plataformas, tá? Só para ficar, porque tem gente que pode não saber, pensa que a única coisa que tem da OpenAI é o ChatGPT, né? Exato. Então, a primeira parte da conversa foi esse feedback, né? Esses pedidos de melhoria. E aí, um dos que a gente fez foi essa questão de estabilidade. E que mais você ouviu, Gustavo? Assim, o que foi eu acho que o pessoal mais não reclamou, né? Mas foi mais no sentido de vamos externar algumas coisas que incomodam, né? Foi um bate-papo de colaboração, de fato, assim. Porque todo mundo que estava ali daquele grupo tem muito interesse de que isso funcione cada vez melhor, porque a gente está construindo serviços e produtos em cima das APIs. E precisa ser estável, né? Quanto melhor elas forem, melhor os produtos que a gente está criando em cima disso. Então, o que eu ouvi bastante lá foi essa questão de estabilidade. Eu ouvi bastante uma questão que aí, esse foi um combinado que a gente fez com ele, né? Muita gente tem falado de que tá com dúvida se a OpenAI usa os dados que a gente tá mandando para lá para treinar os modelos. Então, imagina o seguinte, eu aqui na Startse construí uma série de aplicações que chamam os modelos da OpenAI para fazer uma série de funções lá. Então, é uma ferramenta para criar job description. Putz, eu pego informações aqui, mando para a API da OpenAI, ela faz lá o que ela tem que fazer no modelo do GPT, faz a mágica e me devolve, e eu entrego isso para os nossos clientes. Então, uma dúvida que todo mundo tem recebido é se de fato a OpenAI está usando esses dados para treinar os modelos, se ela está usando isso para treinar o modelo, o GPT-3, o GPT-4 e assim por diante. Então, qual foi o combinado que a gente fez com o Sam? De que a gente ia fazer uma comunicação conjunta de que eles não estão usando isso, porque eles de fato não estão. Os desenvolvedores sabem disso, mas isso não está claro para o mercado. Então, a ideia que a gente combinou é de fazer uma comunicação massiva
extensiva explicando que, de fato, o que a gente manda para a API deles, eles não armazenam para treinar os modelos. Isso para mim foi um dos pontos mais importantes dessa conversa, porque nós aqui como desenvolvedores, a gente faz essa comunicação para fora, mas sempre tem aquela dúvida, pô, mas você tem certeza de que eles não estão fazendo? E a gente vendia o sonho, né? Então, a partir de agora, a gente criou esse compromisso com, de fato, a OpenAI, de que a gente vai comunicar isso de forma mais aberta e mais incisiva. E querendo ou não, eu já ouvi barulho tanto na mídia tradicional quanto em mídia social falando que gente simplesmente jogando o verde que isso acontece. Sabe, é duro, assim, você percebe que as pessoas não são nem do meio, né? Elas não veem isso tá escrito, isso tem uma declaração no próprio site da OpenAI falando isso, que elas não fazem. Mas eu já vi muita gente ventilando isso de forma um tanto quanto errada, né? Porque não foi lá e perguntou ou consultou alguma coisa, simplesmente chegou lá e afirmou que faz, que acontece. E pra tranquilizar quem tá ouvindo, a gente não conhece isso, assim, não é bem assim que você treina uma IA. Ele pode pegar todo aquele... Porque, mas ele pode copiar todo o texto que eu mandei lá, por exemplo, de uma proposta, ele pode entender. Gente, assim, se você não diz pra IA o que é aquilo que ela tá recebendo, ela não sabe o que ela faz. Pra você ter ideia, uma coisa clássica que tem é o CAPTCHA, que você responde, por exemplo, encontre aqui a foto de semáforo, ou encontre aqui bicicletas. Aquilo você tá treinando uma IA de graça. Mas qual é a diferença? Então, porque você ensina pra ela que aquilo é um semáforo, ela está te perguntando, isso é um semáforo? Isso é uma bicicleta? Aí você diz pra ela, sim, essa imagem número 2 é uma bicicleta dela. Então agora eu sei o que é uma bicicleta. Porque, gente, é assim que se treina uma IA. Você precisa dizer pra ela o que você está fazendo. O ChatGPT ou as APIs, você joga o que você quiser lá. Por exemplo, escreva uma torta, uma receita de torta, me ajuda com um e-mail. Ele não sabe o que você não ensinou pra ele o que era. Olha, agora eu vou te ensinar, eu vou te fazer cadastro de 10 e-mails e você vai aprender o que... Não, ele não faz isso, né? Só para as pessoas ficarem mais tranquilas, né? E acho que pontos importantes pra gente esclarecer aqui sobre essa questão de privacidade. Dados que são enviados para as APIs não são utilizados para treinar os modelos. Isso é fato, tá? Haja armazenamento para conseguir guardar, hein? Nossa. Combinado que a gente fez lá, isso vai cada vez mais ser reforçado nas comunicações. Ponto importante sobre o ChatGPT em si. O ChatGPT, isso anúncio da OpenAI também há pouco tempo atrás, ele tem duas opções, que você habilita ou desabilita. Se você quiser ter o histórico ali na barra do lado esquerdo dos teus chats, se você deixar isso habilitado, a OpenAI pode salvar aqueles dados e pode usá-los para treinar. ChatGPT, não APIs. Você não quer que eles usem nada disso, você quer manter a privacidade dos seus dados, você entra numa configuração do ChatGPT e fala, não quero que você use os meus dados, e eles não vão usar. Então, é importante trazer essa distinção e essa explicação para não ficar esse boato e esse assunto meio nebuloso. Isso não acontece. E se você acha escandaloso eles ficarem com o seu dado ali, tem algum e-mail de graça que você usa, que você tem usado ultimamente nos seus e-mails, assim, e parece que você nunca parou para pensar do que eles fazem com seus e-mails armazenados? Então, assim, se você tem medo do ChatGPT, eu recomendo você repensar sobre produtos de graça que você usa na internet. Sem dúvida. Então, esse é um ponto que foi um insight bacana e um combinado bacana que a gente fez ali naquele grupo. E aí, falando um pouco, a segunda parte do papo com ele foi muito focada era um grupo de desenvolvedores, tá todo mundo criando soluções em cima do que a OpenAI oferece. E aí, uma das perguntas foi, Sam, para onde nós aqui desenvolvedores a gente não deveria investir tempo criando produto porque vai ser o core business de vocês? Foi uma pergunta extremamente inteligente do tipo, cara, se eu criar um produto assim, você vai competir comigo? Porque eu vou perder. Muito provavelmente porque vocês têm mais força do que a gente. É que nem você querer criar um app de ligação telefônica tradicional que liga para um número pro iPhone, né? Exatamente. Não faz sentido, né? Então, nessa linha, o que ele falou? Ele falou, pessoal, não criem produtos que sejam assistentes para te ajudar em tarefas do dia a dia do trabalho, porque isso é o que o ChatGPT vai se tornar. Esta é a visão de produto que a gente tem. Importantíssimo saber disso. Pro ChatGPT. Então, você vai criar uma aplicação que vai resolver problemas do dia a dia de trabalho que são mais generalistas, não faça, porque isso muito provavelmente o ChatGPT vai fazer. Não, e outra também, se você fizer isso, você vai fazer uma interface pro ChatGPT, né? Você não fez nada, né? Então, o que ele falou? Ferramentas de nicho ou verticalizadas que atendem muito bem um setor específico ou um problema específico, a gente como OpenAI não vai ter capacidade de construir
Várias. A gente vai para um mundo mais generalista. Então, se vocês querem ser bem-sucedidos como desenvolvedores usando as tecnologias da OpenAI, procurem problemas específicos. Procurem linhas de negócio ou indústrias que sejam específicas. Exemplo, eu vou criar um produto para ajudar a escrever melhor avaliações de desempenho e avaliações de performance de pessoas. Cara, este é um negócio extremamente específico que faz sentido, de um ramo que eles não vão atacar sozinhos, que até, by the way, a Eureka tá atacando isso. Obrigado por não competir com a gente, a OpenAI, a gente fica super feliz de não ter vocês como competidores até por enquanto. Então esse é um exemplo de um caso que, eles não vão aprofundar nesse nível. Mas se você quiser criar, por exemplo, um assistente para escrever posts do LinkedIn melhor, esquece, o ChatGPT vai resolver isso muito melhor. Não, e outra, né? É legal ele falar isso primeiro pra você não tentar, né? Porque você... Não é que não tentar você sempre pode, mas você vai competir com... Imagina o tamanho da equipe de desenvolvedores do ChatGPT, que inclusive eles manjam muito mais porque eles já estão ali dentro, versus você com o seu Visual Studio humilde ali, falando assim, eu vou criar algo melhor, eles vão te passar o carro, não tem jeito, né? E mas legal, sabe? Mas uma coisa assim, ele falou algo... brasileiro não aguenta não fazer essa pergunta, mas assim, e ele falou algo específico do nosso mercado, ou ele não citou, ele não tocou nisso? Ele não falou especificamente do Brasil, mas ele falou que tem uma grande oportunidade no mercado de educação como um todo. E ele falou especificamente sobre duas grandes habilidades que ele enxerga sendo as habilidades do futuro, vamos chamar assim. Que é a capacidade de aprender coisas novas, ou seja, a habilidade de aprender. Ou seja, eu consigo aprender coisas a cada dia e eu consigo ser muito rápido e muito hábil nessa questão de conhecer coisas novas. E a segunda grande habilidade é a adaptabilidade. Como é que eu consigo enxergar uma transformação de mercado e me adaptar muito rápido com essa capacidade de aprender. Então, o que ele falou é o seguinte, para todo país que tem desafios na educação, a educação vai ser uma grande oportunidade desses modelos de inteligência artificial. E se você souber aproveitar isso para ensinar as pessoas a aprenderem e ensinar as pessoas a se adaptar a mudanças de mercado, muito provavelmente você vai conseguir ter resultados como sociedade que são muito mais interessantes. Isso é importante porque, assim, para aprendizado de qualquer coisa, eu vi um resultado de uma pesquisa no LinkedIn onde quase 57% das pessoas acreditavam que a inteligência artificial em algum ponto vai tirar o emprego delas. Nada mais útil do que você começar a usar ela para aprender, né? Eu sempre falo que o maior seguro contra a irrelevância e a obsolescência é aprender coisa nova. Pra tudo, tá? Não é só IA, não, né? Não, pra qualquer coisa, pra vida. Né? Porque qualquer leva nova, né? A cada ano que uma faculdade forma novos alunos, lembre-se, ele pode trabalhar na sua área, ele trabalha mais do que você, ele pode ganhar menos do que você, só que a gente tá vendo uma máquina fazer isso, né? Porque todo ano sempre tinham pessoas novas no mercado que podiam ganhar menos e fazer mais. E você podia ser obsoleto. A diferença é que agora além de ter essas pessoas, você tem uma máquina competindo, né? Exatamente. A premissa continua a mesma, gente. Não pare de aprender. Né? Exato. Então, acho que esse foi um outro insight importante que se aplica muito bem ao Brasil, a nossa realidade de educação. Então, acho que tem uma oportunidade muito grande aí. Um mercado bom a ser explorado, né? Para ser explorado. Então, resumo da conversa com ele. Ele estava super aberto a receber feedbacks de como as coisas podem ser melhores e o que quem tá usando na trincheira ali, tomando tiro, sabe o que tá pegando. Excelente. Segundo, não compita com o ChatGPT em tarefas genéricas e que te ajudam no dia a dia de trabalho. Procure nichos e procure aplicações mais diretas de uma área específica. E tem, né? Não, vamos combinar. Não precisa nem fazer muito esforço para você achar algum uso bom para ele, né? Com certeza tem. E terceiro, ele enxerga uma grande oportunidade no mercado de educação, muito focando nessas duas habilidades, de aprender rápido, de aprender a aprender e de se adaptar rápido. Perfeito. Então, quer dizer assim, resultado geral. Deve ter sido rápido, né? Vocês não devem ter ficado com ele horas ali. Não, foi um bate-papo de 1 hora. Nossa, 1 hora, assim, até do Mas que rende... Mas assim, muito legal a postura dele. Pareceu ser um cara extremamente aberto a ouvir, que é diferente que a gente ouve muito ele longe na mídia, né? Ele falando coisas assim que você fala, tá muito longe da minha... Até a hora que você tem ele na tua frente, você fala, tá na hora de eu perguntar, né? E a gente vê que pro desenvolvimento do produto dele é muito bom, e pra nós é muito bom também. Por mais que ele não tenha endereçado nada direto no Brasil, aparentemente o Brasil está no radar da empresa. Sem dúvida. Vou falar a mesma frase. Ótimo. Muito bom pra nós. Sem dúvida. A gente tem que aproveitar estar no radar pra
se mostrar cada vez mais relevante, construir um ecossistema aqui. Ponto pacífico clássico do Start Tech, né? Aproveite que a onda tá vindo, né? Então, assim, tá quente, tem relevância. Não reclame que, mas o Brasil tudo é difícil. Olha, o cara estava aqui. Aproveite isso. Se você quer testar, né? Muita gente nem sabe. Gente, se você fizer o cadastro na OpenAI, você ganha $18 você ganha de crédito. $18. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Pra quem nunca usou, $18 na OpenAI, ele te dá por 3 meses. 3 meses. Eu duvido que você use. Eu aposto. Aposto aqui aposto uma barra de chocolate. Quem conseguir provar pra mim que gastou os 18... Porque, por exemplo, quando você usa o modelo do ChatGPT, do DaVinci, ele custa menos de... Os modelos têm nome, tá? Por exemplo, o DaVinci 003 é o modelo de processamento de texto mais rápido que tem na OpenAI. E ele também é o mais caro que tem. O mais caro que tem custa... Acho que são 2 casas depois da vírgula, eu acho. Eu não sei nem, eu acho que 2 milésimos de dólares. É 1/10 de centavo de dólar. É assim, a cada 2.000 tokens, um token é mais ou menos uma palavra, pra vocês terem ideia. Cada 1.000 tokens. Cada 1.000 tokens, perdão. Cada 1.000 tokens custa esse 1 milésimo de centavo de dólar. Ou de dólar, na verdade, né? Cara, você não faz ideia de quanto isso rende. Então, assim, o Gustavo acabou de falar. O Sam disse qual é o nicho que você tem que explorar. Faça seu cadastro. Eu acho que ele nem pede cartão de crédito, ele pede o número de telefone. Só pede o telefone e e-mail. Coloque o número do seu telefone, coloque seu e-mail válido, por favor, e use as APIs. Mas eu não sei usar. Ele tem um lugar que você pode testar as APIs. Chama Playground. Você não precisa nem programar. Gente, um código em Python é a coisa mais simples do mundo que você pode fazer. Testem, aproveitem. O cara tava aqui, não usem assim o Brasil ser difícil por desculpa. Com $18 dá pra você testar até cansar. Dá pra brincar bastante. Nossa, demais. Aproveitem. Por favor, aproveitem. Encerrar esse bate-papo aqui, eu acho que essa estrutura que a gente tem feito de podcast parece que tá funcionando bem. A gente já recebeu alguns bons feedbacks, mas a partir de agora a gente vai ter esse primeiro pedacinho onde a gente vai fazer comentários sobre as perguntas que vierem nos comentários do YouTube, do Spotify, de todos os outros canais. Então mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, que a gente vai respondendo aqui a partir do momento que elas forem chegando. E a gente vai sempre trazer esse modelo de o que aconteceu nos 7 dias, um case para aprofundar. Então continuem dando feedbacks, digam o que tá funcionando, o que não tá, porque pra gente é importante para acertar o formato aqui do podcast. E a gente fica por aqui, até uma próxima, muito obrigado. Um abraço.